Ah. Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, do canal do professor Paulo Gala aqui no YouTube. Mais uma vez nessa nossa constante conversa a respeito de assuntos econômicos que afetam a realidade do Brasil e do mundo, vamos discutir hoje aí o tão famoso e propalado coronavírus e seus efeitos sobre a economia. Principalmente num aspecto que diz respeito com o seguinte, cadeia de suprimentos. Todo mundo sabe que a economia hoje é uma grande teia global, ela realmente é absolutamente internacionalizada, e isso levou a que todas as empresas que fabricam todo tipo de produto tenham a sua cadeia de suprimentos espalhada por todo o planisfério, por todo o mundo. Por exemplo, hoje nós estamos gravando no último dia de fevereiro e sai uma notícia na imprensa brasileira dizendo que aqueles que montam produtos eletroeletrônicos no Brasil já começam a paralisar a produção em função de que não tem como vir componentes de fora do Brasil, notadamente da China, que é o país mais afetado pelo coronavírus. Só que a nossa discussão aqui não é médica nem sanitária, a nossa discussão é econômica. Portanto, eu vou perguntar ao professor Paulo Gala. Professor Paulo Gala, o que casos como esse revelam a respeito da nossa dependência econômica, a respeito da interdependência de todas as empresas de todos os lugares do mundo, da nossa incapacidade de prover componentes para a nossa própria indústria? Como isso tudo, né, se encaixa numa discussão econômica mundial de cadeias de valor e cadeias de produção, na sua opinião? Fausto, bom, antes de mais nada, é um prazer falar com você. Estamos aqui gripados, né? Esperando que não seja coronavírus, né? É, mas é o que está acontecendo por conta dessa interconexão hoje no mundo, né? E essa epidemia que veio lá da China, na verdade, nos ajuda a entender bastante como o mundo funciona hoje, né? Foi um pouco o que aconteceu aqui na greve dos caminhoneiros, talvez você se lembre, né? Na greve dos caminhoneiros a gente parou de uma hora para outra, o PIB afundou, porque aí todo mundo reparou e conseguiu ver como as coisas são completamente intercadeadas e interdependentes, né? Então, eu me lembro de um exemplo que eu estudava muito, que é o avião da Boeing, né? O avião da Boeing, ele tem peças de todos os continentes do mundo. Então, o trem de pouso vem da Malásia, as portas são feitas na França, a turbina é feita na Inglaterra, né? Então, hoje em dia, os bens, né, especialmente os bens manufaturados e industriais, que a gente acompanha muito, são produzidos em vários lugares do globo, né? Cada pedacinho vem de um lugar. Então, quando a gente tem uma epidemia como essa, rapidamente a gente percebe o quão dependente a gente está e o quão conectado a gente está em relação a essas cadeias produtivas. O que é bom, né, não é ruim, porque a globalização, né, entre aspas, produziu isso, porque cada país meio que vai se especializando em fazer determinados bens ou componentes e fornece para os outros, e nessa cadeia global de valor, a gente acaba tendo produtos feitos com muita eficiência, né, de maneira muito vamos dizer assim, que se aproveita das habilidades de cada país ou de cada empresa no que a gente chama de ganhos de comércio, né? Essa é a parte bonita da história, é verdade. O problema é que cada país ou cada empresa acaba se especializando em nichos que têm maior valor agregado ou menor valor agregado, né? Bens, ou vamos dizer assim, componentes de bens que têm pouco conteúdo tecnológico, né? Simples. Daqui a pouco eu quero voltar a bola para você. Eu tenho certeza que você vai dar exemplos mais práticos, né? Eu estou falando aqui em termos teóricos, abstratos, né? Mas os países mais pobres, eles se integram nessas cadeias globais de valor de maneira mais limitada, né? Porque eles conseguem fazer o que é muito simples, o que não tem conteúdo tecnológico, né? E que, portanto, não tem capital humano e não paga bons salários, né? Então, essa inserção nas cadeias globais de valor, a maneira pela qual o país se insere, a empresa se insere, é muito importante, porque no Brasil se vende essa ideia de que basta que o país consiga se inserir nas cadeias globais de valor e todos os nossos problemas estarão resolvidos, né? Mas não é bem assim. A questão é, mas qual é o nicho, né? Qual é o ponto que você vai se integrar na cadeia global de valor? E a outra questão é a maquila, né? A maquila, eu quero antes devolver a bola para você, para a gente falar depois de maquila, mas só destacando que só a maquila é aquela situação em que você simplesmente importa o que tem de conteúdo tecnológico, né? Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa coisa das cadeias globais. Exato, quer dizer, eu, como você já testemunhou algumas vezes, né, acompanho exatamente um pouco esse movimento das empresas multinacionais, transnacionais aí pelo mundo, né, e percebo exatamente como que o determinado produto final adquire versões diferentes em cada mercado, ele é tropicalizado para o Brasil, ele é europeizado, emissionado, ou seja, existem vários condicionamentos técnicos, né, que são feitos de um mesmo produto para
determinados mercados. Então, por exemplo, um mercado como o da Índia, que não tem regulações de emissões de gases para motores, né, aceita qualquer tipo de motor, então todas as fábricas vão ter motores adequados para a Índia. Isso necessariamente vai fazer com que lá na Índia existam empresas que façam a montagem disso, como você falou, a questão da maquila. Ocorre o seguinte, que quando você tem um impacto que é espalhado por todo o mundo, existe uma possibilidade muito grande de paralisia de produção, no mínimo de redução. Você tem uma empresa, por exemplo, eu recentemente soube de uma notícia de uma empresa da Inglaterra, fabricante de maquinários pesados, que recebe componentes fundamentais para o produto final provenientes da China. Né? Ela não tem como recebê-los agora e, portanto, está paralisando a produção ou diminuindo muito, porque a carteira de pedidos, chamado backlog, era maior do que a entrada futura de componentes. Não se podia garantir, portanto, o atendimento do backlog. Teve que, então, reduzir os turnos de produção e diminuir. Então, isso é um pouco o impacto, né, de um evento como esse sobre a economia, num momento em que ela é toda muito interdependente. Agora, a questão dos níveis tecnológicos é muito interessante porque nesse jogo da interdependência aí, que entra um pouco esse diagnóstico, esse raio-x, né, da economia internacional, realmente existem aqueles que entram mais dignamente, com mais conteúdo tecnológico e os que não, né? E não é exatamente o problema você produzir o produto final. Você até pode participar da cadeia, mas se você está nos momentos mais tecnológicos e mais evoluídos, de melhor engenharia da cadeia, esse necessariamente será um país que vai receber mais benefícios, né, do processo de globalização. E, infelizmente, não é o caso do Brasil. O Brasil, por exemplo, em todo o setor automotivo, ele é importador de transmissões. Né? O Brasil não é fabricante de transmissões. O Brasil fabrica motores, mas poucos modelos, né, e não é tão diversificado e não atende tantas necessidades, mesmo assim, apenas por multinacionais instaladas aqui. Sendo assim, novamente, entra no problema da maquila. São motores montados no Brasil. Não existe um motor de engenharia brasileira. O Brasil, por exemplo, importa muitos eixos, né? Novamente, o setor automotivo, com tudo que é carro, caminhão, veículo pesado, transportadores especiais, equipamentos, né, tipo bombas de concreto, equipamentos de construção pesada, linha amarela. Todo o setor auto, tudo que é sobre rodas e sobre esteiras, né, inclusive guindastes muito grandes, precisa de eixos, né, e transmissão. Todos os eixos praticamente são importados, né? As autopeças brasileiras conseguem produzir pouco em relação a esse componente. Portanto, o efeito da inserção brasileira nas cadeias globais de valor, ele na verdade de certa maneira, deletério. Ele vai reduzindo ao longo do tempo a nossa capacidade de participar tecnologicamente das coisas e vai nos deixando o quê? Presos à metalurgia, à composição de carcaças, né? E aí, realmente, temos ainda poucos exemplos, entendeu, de grandes empresas, como, por exemplo, a WEG, se poderia comentar, a Randon, se poderia comentar, algumas poucas outras que conseguem participar das cadeias internacionais de valor, provendo tecnologia e não só absorvendo tecnologia. E aí eu te devolvo a bola para falar de maquila, que eu acho que é a consequência natural desse processo, que aquele que só consome tecnologia será o maquilador. Perfeito, Fausto. Eu acho que você foi brilhante aí, feliz nessa colocação de absorver tecnologia e produzir tecnologia, né? A grande diferença de um país pobre é que ele só absorve tecnologia, enquanto que um país rico ele produz tecnologia, ele é um provedor de tecnologia, né? E a maquila, que vem do espanhol, né, que é maquiagem, né, dá uma maquiagem. O grande país maquilador do mundo que ficou famoso foi o México, né? Porque ele vende aqueles, sei lá, 30 milhões de televisões para os Estados Unidos, só que vem todas as telas da Ásia com a tecnologia feita na Ásia, né, aquelas telas de HD que os asiáticos deram saltos incríveis, né, para dominar essa tecnologia. Aí chega no México, eles colocam a caixa de papelão, manual de instrução e manda para os Estados Unidos entrando pelo NAFTA, né? Foi só uma maquilada. Aliás, tem um seriado, um filme que me mandaram muito bom, dá para ver no YouTube, chama Maquilápolis, Maquilápolis, né? Que conta um pouco da história dessas maquilas que se instalam na fronteira do México com os Estados Unidos para se aproveitar da mão de obra barata. Então, consumir a tecnologia é muito fácil, né? E, aliás, esse ponto, de novo, vou frisar, você foi brilhante na colocação, porque se confunde no Brasil a ideia de consumir tecnologia e produzir tecnologia, né? Então, se vende essa ideia de aqui, vamos abrir que a gente vai consumir tecnologia, tudo vai ficar mais barato e a gente vai ficar rico. Não, não é verdade. A gente precisa produzir tecnologia, né?
É a produção de tecnologia que traz o desenvolvimento econômico e traz o enriquecimento de um país, né? Então, é óbvio que a gente não vai fechar completamente a economia lá anos 80 com tarifas de 100%, mas tem que haver vamos dizer assim, uma calibragem inteligente disso, de olhar os setores, né, puxar aqueles fios que você diz, de lugares que a gente já tem tecnologia e know-how, né, para produzir no Brasil e ver o que dá para a gente fazer para ajudar essas empresas, né, porque é desta produção de tecnologia que virá o nosso desenvolvimento econômico, né, Fausto? Senão a gente vira um México, como, aliás, já estamos virando. Acho que até o México, para ser bem sincero, está melhor do que a gente até, né? Independente de tal ou de não tal, o fato é que a nossa situação não é nada digna de comemorações. E, como tem mostrado aí a crise do coronavírus, né, nós, antes mesmo da chegada do vírus, já começamos a sentir os efeitos econômicos, né? Isso diz muito sobre a situação econômica brasileira. Mas, Paulo, acho que está interessante a análise, o vídeo está bacana. Você quer fazer alguma última colocação? Não, eu acho que tá bom. Vamos deixar espaço para a gente falar em outros vídeos, senão fica longo demais. Eu acho que fechamos aí nesse registro maravilhoso que você deixou de absorver tecnologia ou produzir tecnologia. Eis a questão. Muito bem. Conceito, aliás, que eu tiro de algumas leituras de pessoas aí já não tão lidas, como Barbosa Lima Sobrinho, não sei se vocês conhecem, né, autor do livro Japão, O Capital se faz em casa, um clássico aí que anda muito sumido das prateleiras, poderia ser reeditado, fica como sugestão aí para os editores, né? Um autor brasileiro, já morto, mas que escreveu sobre o caso japonês e mostrando exatamente como o Japão se tornou o que é hoje, produzindo as suas próprias tecnologias ao longo de décadas, né? E conseguiu finalmente chegar, né, ao patamar de qualidade de vida, né, de desenvolvimento socioeconômico tão sonhado por quase o mundo inteiro, né? Eles romperam essa barreira e conseguiram chegar lá. O capital se faz em casa. Busque na internet essa referência. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Inscreva-se na Revolução Industrial Brasileira e inscreva-se também no canal do professor Paulo Gala. Muito obrigado e até uma próxima.